E é com muito prazer por estar na sua companhia que nós estamos iniciando mais um Cidade e Comunidade neste domingo, dia 20 de maio de 2018, agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho e agradecendo a você, meu amigo, minha amiga, que sempre estão conosco aqui nos ajudando a fazer esse programa, transmitindo energias positivas para o nosso trabalho. E é claro, nós não completamos nem 2 semanas ainda não completamos 2 semanas de troca de ideias aqui pela internet, né? Cotidianamente, você sabe, né? Estou ao vivo todos os dias, às 9 horas da manhã, passando para você informação, prestação de serviços, utilidade pública, solidariedade, mas acima de tudo, passando também neste domingo uma mensagem de otimismo para você. Antes de mais nada, eu quero deixar um recado aqui, que eu recebi de uma espectadora, que está desaparecido o senhor Misael Odones. Segundo ela, ele saiu de casa por volta de 6 horas da tarde de segunda-feira e não voltou. Quem tiver alguma informação é o senhor Misael Odones. Misael Odones. Ela não mandou foto, mas a gente faz o registro aqui, tá? Quem tiver alguma informação, 2221-6054. Tá falado, gente? Misael Odones. Cidadão saiu de casa e até agora não deu notícias. Quero mandar aqui o meu bom dia para minha querida Valdete. Beijo para você, Valdete. Para Ivonalda Mundstein, está chegando aqui também. Meu bom dia para vocês. Hoje, gente, um programa um pouco diferente, né? Não vou aqui mergulhar nas notícias. Se quiser, a gente faz também, que aqui a casa é sua. Fabiano Ferreira, bom dia para você. Mas eu quero hoje, nesse início de domingo, né? Eu tô acordado desde 15 para as 6 da manhã, para mim já tá quase da hora do almoço, se bobear. Mas eu quero passar para você uma mensagem, porque nesse mundo tão atribulado que a gente vive, né? Nesse mundo de tantas amarguras, de tantos problemas, de tantas pessoas falsas, de tanta hipocrisia que nós vivemos, de tantos erros, né? Porque acho que todos nós erramos, né? Mas tem uns que premeditam o erro. E aí fica tudo cada vez mais complicado e nós não estamos aqui para falar do aspecto positivo, mas sim do aspecto negativo, mas sim do aspecto positivo de toda essa situação. Porque muitas vezes, e você sabe disso tanto quanto eu sei, nós passamos por adversidades na vida, por problemas, por barreiras que parecem ser intransponíveis. Sabe aquela situação que você está passando nesse momento, ou já passou, ou quase que com certeza vai passar, porque nós vivemos aqui num mundo de provas e expiações, a gente não veio aqui para ser feliz na integralidade. O próprio Jesus já falou isso, né, que a felicidade não é desse mundo, mas nada nos impede de conseguirmos paulatinamente, gradativamente, conquistar espaços para todos nós sermos um pouco mais felizes. É isso que a gente quer, é ou não é, gente? A gente quer ser um pouquinho mais feliz todos os dias, viver com alegria, e a alegria está intimamente ligada ao processo de felicidade. Mas só que tem determinados momentos que a gente pensa assim, poxa vida, estou abandonado, não tenho amigos, não tenho perspectivas para o futuro, a minha vida está toda enrolada, eu estou devendo, minha saúde está debilitada, minhas crianças... Sabe aquele momento, né? Você sabe disso, tanto quanto eu sei, porque eu acho, não tenho certeza, que todos nós atravessamos esses problemas, né? A Silvana fala que com a gente ela está sempre bem informada, adoro o Roberto. Beijo, Silvana. A Fabiana dando bom dia, o mundo precisa de Deus. Ótimo domingo para todos. É exatamente... Ô, Fabiana, você é uma amada mesmo. Você acabou de tirar aqui o assunto do dia, exatamente sobre isso que eu estou falando. Não sei se você chegou agora ou já estava acompanhando. Eu estou falando exatamente disso, dessa perseverança, Fabiana, que nós temos que ter na adversidade. Muitos hoje gostam de usar essa palavra chamada resiliência, que é aquela capacidade que todos nós temos de amelhar recursos internos para poder suplantar as adversidades, né? Melhorar a nossa vida, ultrapassar barreiras. Eu gosto muito de uma frase, Fabiana, Silvana, Valdete, Bianca, a galera que está assistindo a gente aqui. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, se tiver um monte de pedra no seu caminho, todos nós temos essas pedras no nosso caminho, a gente tem que saber entender, né? A oração de Francisco de Assis fala muito bem disso, né?
quando Francisco até diz da morte: bendita seja tu, ó morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Mas ele também diz: bendito seja aquele que se encontra na santíssima vontade, e a morte não fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor. Agradeça e sirva com muita humildade. Está lá no Cântico das Criaturas, que é uma música extraordinária, que inclusive rege a regra franciscana. Mas a gente vê as pedras no caminho e às vezes não sabe muito o que fazer, não sabe para que lado ir, não sabe que atitude tomar. Essas pedras, essas mesmas pedras que você está atravessando, topando com o dedo agora, se a gente souber lapidar, se a gente souber entender, né, aquele problema, se a gente souber atravessar com resiliência, ou seja, sem reclamar em demasia, eu acho até que a gente tem o direito de reclamar um pouquinho, né? Porque nós somos seres humanos, né? Não recalcitrar contra o erro, não ficar batendo na tecla da reclamação o tempo inteiro. Por exemplo, eu sou reclamão, eu reclamo pra caramba, mas não paro de trabalhar. Eu reclamo, mas estou trabalhando. Eu reclamo, mas não me entrego, mesmo porque nem posso me entregar, porque se eu me entregar já era, e você também, né? Então não pode ser assim. Então essas pedras, se a gente souber, sabe, contornar direitinho, botar ela bonitinha, ela vira diamante para o futuro. E esse diamante é que nós estamos atrás, porque problemas todos nós temos, adversidades todos nós passamos. E para ser feliz, me responde aí, você que está me assistindo. Mas ser feliz é difícil pra caramba, rapaz. Tem uma música que diz, né? Eu só quero ter na vida, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Pô, rapaz, isso é a síntese da simplicidade, da humildade e do projeto de vida. Cidadão quer ter uma casinha branca, eu queria ter na vida simplesmente uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Uma casinha branca, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ele pode ter isso no meio da roça. Eu posso ter isso na Praia da Ferradura, em Búzios. Eu posso ter isso em Jericoacoara. Eu posso ter isso em Petrópolis. Mas o que reside essa circunstância dessa letra? A Luísa está falando que felicidade está onde encontramos paz. Ninguém, Luísa, é feliz sem paz. Paz para mim é sinônimo de felicidade. Se tiram a sua paz, tiraram a sua felicidade. Deise Teixeira, bom dia, muito obrigado. Então, a síntese dessa música, ela reflete o que você tem que conquistar de sólidos na sua vida para poder refletir essa felicidade. O que é importante para você? Quais são os seus valores? Não deixe as pessoas tirarem isso da sua cabeça, nem a televisão, nem a internet, nem os seus supostos amigos, porque amigo mesmo é Deus, né, Jesus, mas ninguém, absolutamente ninguém, não deixe tirar os seus sonhos da sua cabeça. Quem não sonha, para de viver. Então você tem projetos para o futuro, não tem? Não deixe ninguém tirar isso de você. Confie, acredite, você é filho de Deus, herdeiro de todo esse universo, como é a Alessandra Borges, que chegou aqui agora. Confia na ajuda divina. Quando ninguém mais tiver, quando você se sentir sitiado, sem qualquer possibilidade remota, que você fala assim, caraca, moleque, eu não aguento mais. Você se sente sem nenhum tipo de libertação. É nesse momento que Deus está chegando. Sempre esteve perto de você. Rosângela Dias, bom dia. Deus está contigo. Não tenha dúvida. Não duvide do Deus providencialista que a gente acredita, da paternidade divina que modifica todas as circunstâncias. Independente de religião, eu vou citar algo da minha religião aqui que eu acho muito interessante. A minha religião diz que nós estamos envolvidos num negócio chamado fluido cósmico universal. E eu acredito nessa reação, que Deus atua através desse processo do fluido cósmico universal. É como se nós fôssemos o peixe e o fluido cósmico universal fosse a água. Entendeu? Então, nós somos esses peixinhos aí, quem dera ser um peixe. Então a gente não pode desacreditar que Deus está velando pela gente, que Ele ajuda. Mas Ele ajuda, gente, não sempre daquela maneira que a gente quer. Não sempre na hora, naquele momento exato que a gente acha que é o pior, que nós achamos que nós estamos precisando. Deus concerne da melhor forma, não tenha dúvida disso, para a tua real felicidade. É no momento dele,
A gente não tem esse hábito de falar que as coisas são no tempo de Deus? E são realmente. As coisas são sim no tempo de Deus. Mas muitas vezes a gente deixa para lá isso. Não acredita, acha que o tempo de Deus não existe e vai ficando cada vez mais difícil. Porque se a gente perde a fé, eu tenho questionamentos a respeito da fé. Né? O que é a fé? A fé cega, aquela fé que você tem e através dela você para de trabalhar. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa que falou assim: Roberto, eu estou com o joelho no chão desde de manhã porque eu vou conseguir um emprego. Gente, nada mais justo do que você entregar a sua vida na mão de Deus. Nada mais justo. Mas se você não tirar o joelho do chão também, for trabalhar e for correr atrás e tentar fazer contatos e fazer a barba de manhã e sair com a roupinha maneira, você mulher sair com a roupinha legal, tomar um banho, não procurar um emprego, não vai conseguir. Ou eu estou errado? A Valdete está falando que sem intimidade com Deus, ninguém conseguirá absolutamente nada. Eu estou contigo, Valdete, é isso. Você tem que colocar na mão de Deus, mas tem que fazer a sua parte também. Muitos hoje dizem que nós somos, entre aspas, salvos pela graça. Mas a própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta, está lá em Tiago. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Cada um dentro da sua crença. Eu não estou aqui para fazer proselitismo, nem para criticar a crença de ninguém. Eu estou falando da fé. A fé ela tem que ser, ao meu entender, não sei você, e é bom a gente trocar essa ideia, ela não tem que ser uma coisa estática. Ela não pode ser uma coisa parada, sem envolvimento, sem propostas libertadoras. Eu acredito numa fé que pode ser aliada, é a teodiceia com a teologia, né? A busca de Deus através da fé e a busca de Deus através da razão. Teodiceia, teologia. Se a gente puder contornar isso tudo, utilizar essa fé aliada à ciência, aliada à filosofia, aliada a positividades para a nossa vida, que vão embasá-la, que vão embasar essa fé para a gente poder entender o que a gente está acreditando, é legal. Tudo bem, eu sei, nem tudo está contido na nossa consciência, não. A lei de Deus está, com certeza absoluta, mas nem tudo cabe. Como é que a gente vai... Dizem não, né? É verdade. Que Jesus é o grande criador do planeta Terra, não tenha dúvida disso, mas há 5 bilhões e meio de anos. Ele já era um espírito puro, imagina agora, né? Então não cabe muito na cabeça da gente, para a gente também ficar assim, eu tenho que ter um conceito exato do que é Deus. Eu estou coçando aqui o nariz por causa do pelo do gato aqui, né, Tuca? Eu tenho que ter uma ideia exata de Deus. Não, você tem que ter uma ideia exata de Deus dentro de você, porque o Deus que habita em mim também habita em você. E essa é a proposta para a nossa vida, encontrar Deus dentro de nós. Não adianta você criticar o próximo, não adianta você ir para a televisão falar que o político, etc., o apresentador de programa da internet, etc., blá, 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 blá. Não, o que interessa é a sua transformação moral. O que interessa são os esforços que você faz para domar as suas inclinações ruins. Porque a gente pode... já viu aquela música que fala assim... o mundo pode te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo? Às vezes você tem a impressão de que Deus não vai chegar, de que ninguém vai te ajudar, e que se chegar e que se ajudar vai ser tarde demais, ou tu nunca passou por isso. Todos nós passamos por isso, mas a gente tem que entender que tudo passa. E que Deus vai prover para você na hora exata. Como eu tenho o hábito de falar, quando o juiz está quase apitando, nos 45 do segundo tempo, ele bota uma pá! Chega a solução. Então a gente, além de ser resiliente, nós temos que ter essa perspectiva de nunca desistir. Nunca desistir, principalmente dos seus sonhos, das suas possibilidades de mudança. Não é agredindo os outros, não é passando por cima de ninguém, não é sendo orgulhoso e egoísta, é acreditando em Deus e no seu potencial. Somos deuses, herdeiros de todo esse universo. A gente é herdeiro, só não tem a chave. A chave a gente tem que ir atrás da religião, atrás da transformação moral, atrás de domar as nossas inclinações ruins. A Valdete está falando o seguinte: é cada um fazendo sua parte, pois Deus sabe o momento certo de te dar a vitória. E muitas vezes precisamos ter batalhas difíceis para obter vitórias. E aí as vitórias, Valdete, são mais consagradoras ainda.
Tem uma brincadeira na internet que diz o seguinte, que Deus prepara os grandes batalhadores para grandes batalhas. Aí o cara botou assim, pô, Deus deve estar me confundindo com o Rambo. E é verdade, às vezes as batalhas são muito duras, mas aí você já parou para pensar? Valdete, Rosângela, deixa eu ver mais alguns nomes aqui para eu poder citar, que dá um likezinho aí, gente, quem estiver assistindo, por favor, né? Pelo amor de Deus. A Silvana Cruz, Valdete, Bianca, Fabiana, Joana, Alessandra, Fabiane, Ronaldo, Fabiano, André, rapaziada querida aqui. Mas você já parou para pensar que aqueles momentos difíceis que você passa, aquelas barreiras quase que intransponíveis, são resultados do seu próprio livre-arbítrio, das suas próprias ações, das suas próprias palavras, daquelas pessoas que você confiou e não mereceu nenhum tipo de crédito, daqueles momentos que você tomou aquela decisão e foi precipitado ou precipitada, daquele momento que você configurou uma determinada situação e não saiu do jeito que você queria, então você colheu aquele resultado. Na carta, se eu não me engano, aos Coríntios ou aos Romanos, não me recordo agora, Paulo de Tarso, querido São Paulo para os católicos, fala que toda plantação a plantação é livre. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Se você plantou amor, concórdia, respeito, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, tratou os outros como gostaria de ser tratado, foi responsável, fez as coisas direitinho, você pode passar por inúmeras tribulações, inúmeras. Vai chegar num determinado momento que você vai ter a colheita disso. Pode ser que nesse meio tempo, entre a sua plantação e a sua colheita, você não regou direitinho, você não cuidou da terra, não arou, e aí veio uma tempestade, jogou tudo fora da mão. A gente vai passar por muitos atropelos, muitos momentos difíceis, mas lá no final nós temos essa, não é uma possibilidade, é essa certeza de que nós vamos sim ter resultados positivos. Claro, porque Deus é pai, não é padrasto, mas se fosse padrasto, tem muito padrasto bom por aí também, né, gente? Mas Deus é a nossa inteligência suprema, causa primeira do universo. Às vezes as pessoas falam assim, desculpa aqui que meu papo é reto, se você não concorda comigo, fulano de tal morreu de câncer. Ah, foi assim porque Deus quis. Gente, eu não consigo entender como é que as pessoas podem falar um negócio desse. Né, Arlinda? Arlinda está chegando aqui, bom dia. O Riquinho de Correios, bom dia, meu amigo, um ótimo domingo para todos nós. Obrigado, Riquinho. Eu não sei, eu não consigo entender como uma pessoa pode chegar e falar que a pessoa morreu atropelada, cabeça foi decepada, ah, foi assim porque é a vontade divina. Pô, Deus é sádico? Deus é masoquista? Gosta de ver as pessoas sofrerem? Gosta de ver os filhos se danarem? Não é assim, gente. Roberto, mas nenhuma folha cai da árvore que não seja a vontade de Deus. Aí, cada religião vem com a explicação, cada religião vem transformando e interpretando essa possibilidade. Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque aí eu penso de um jeito, talvez você pense de outro, mas o importante é que essas situações sejam coordenadas para melhorar a gente. Fabiana Soares, bom dia, ótimo domingo, abençoado a todos. Beijo, Fabiana, obrigado pela sua companhia. Nós temos que... Não adianta, gente. Religião quer dizer religar o homem a Deus. E por que a religião tem que religar o homem a Deus e desligar a gente? Não, vamos nos ligar também. Por isso que eu não vou entrar em mérito de religião nenhuma aqui. Todas as religiões são boas. Sabe qual é a melhor de todas? Vou até escrever aqui, ó. Posso escrever? Qual é a melhor de todas as religiões? O que você acha? Qual é a melhor de todas as religiões? Eu vou botar a resposta aqui, ó. Aqui. Não vou nem falar, só para você ver aí, ó. Vê se você concorda comigo depois. Vou falar já, peraí. Qual é a melhor de todas as religiões? É aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Não adianta você falar uma coisa com a boca e não fazer aquilo. Não estou falando que você tem que ser perfeito. Devagarinho a gente vai acertando, devagarinho a gente vai vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre acertando, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Devagarinho a gente chega lá. Agora, se a gente não testar, não tentar o tempo inteiro, a gente não vai conseguir. A Luísa fala que a melhor de todas as religiões é aquela que dá total paz de espírito. É um negócio legal para a gente aprofundar, Luísa. E como a gente tem paz de espírito?
O cristianismo é muito importante. Você está numa terra aí, né, Luísa, que é o berço da religião cristã, berço da religião judaica, berço da religião muçulmana, né? A Luísa, para quem não sabe, está em Israel assistindo a gente, e o povo israelita, que é o povo judeu, né? É um estado judaico, ele deve muito a, eu não sei se eu vou acertar o nome, mas é esse, é um brasileiro que foi o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel, se eu não me engano, não estou vendo na internet aqui nem nada, se eu não me engano, é Graça Aranha o nome dele. Eu acho que é isso, Graça Aranha, ou algo parecido, tá, gente? Se eu tiver errado, me perdoem, mas é por aí. Eu estou escrevendo aqui porque uma pessoa está me dando bom dia pela internet, de repente não sabe que eu estou ao vivo aqui, tá, gente? Desculpa aqui, só para avisar a minha querida Gisele Damasceno. Estou ao vivo. Então, dentro desse quadrante, gente, da religiosidade, da busca incessante que nós temos que ter para cada vez juntar mais recursos para sermos melhores pessoas, né, homens de bem que nós precisamos ser, a gente... Oswaldo Aranha, né, Graça Aranha não, obrigado, Luísa, obrigado pela sua participação, eu sempre confundo, né, que tem até um prato que é com esse nome, né, ele foi o brasileiro que deu o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel. Aliás, deixa eu fazer a gente vai embolando aqui os assuntos, eu acho isso ótimo, né, tem um livro chamado, eu vou escrever aqui, ó, na página, tá? Êxodos, de um polonês judeu chamado Leon Uris. Leon Uris, dica de leitura, que fala sobre a criação do Estado de Israel. Lindo, lindo livro, um dos melhores livros que eu já li. E dentro desse processo que nós estamos acompanhando aqui hoje, nesse nosso bate-papo de domingo, é importante que depois, a gente tem essa reflexão, depois que passar do momento mais grave, você vai constatar que você perseverou, que você teve esperança, que você teve fé e que tudo aconteceu na hora exata. O ponto de vista depende da vista que a gente olha o ponto, né? Já fala meu querido amigo Frei Leonardo Boff. O ponto de vista depende da vista que a gente olha o ponto. Então, quando a gente está imerso no problema, a gente não consegue enxergar a solução, né? Deixa eu ver um papel aqui, eu não tenho nenhum papel limpo aqui, mas espera aí, vou tentar fazer aqui nesse pedacinho aqui, que aí você vai entender, né? Eu quero a resposta sua aí, você que está me assistindo, faz esse favor para mim, né? Estou aqui 2 horas falando sozinho. Não. Ó, o que você está vendo aqui? Você está vendo aqui? O que você está vendo? Preciso saber, né? Pelo menos uma pessoa, me responda, por favor, da galera que está assistindo a gente aqui. O que você está vendo nisso aqui que eu estou segurando? Preciso saber de você. 140 pessoas nesse momento me assistindo. Bom pra caramba para um domingo, né? Joia. O que você está vendo aqui nesse objeto que eu estou segurando? O que é? Se eu demorar muito, a gente vai ficar aqui muito tempo segurando o papel à toa, mas eu preciso que você fale para mim. Porque é importante a gente fazer esses testes para a gente saber como nós estamos procedendo na vida. A gente está falando aqui hoje de fé, da vontade de Deus, da paternidade de Deus, do Deus providencialista que a gente acredita, dessas propostas imorredoras da fé, da esperança, da resiliência, de suplantar as adversidades. Deus não quer ver a gente sofrendo, ou quer? Deus não. Se Deus quer ver a gente sofrendo, ele é sádico. E a gente não pode acreditar num Deus sádico. A Valdete Xavier, um ponto. É isso mesmo que eu queria que respondesse, Valdete. Obrigado. Na verdade, não é. É o grande problema da vida da gente, Valdete e queridos amigos, que a gente enxerga aqui, ó, o problema. Esse é o problema. Olha a solução. O problema é o ponto pintado aqui, o ponto preto da nossa vida, aquele ponto preto. Esse é o problema. E essa é a solução. Quando a gente tem um problema na vida, o problema está aqui. Olha o tamanho da solução e olha o tamanho do nosso problema. Um ponto de solução, uma válvula de escape no meio de tantos os problemas. Aí, Luiz, a gente está fazendo o aspecto reverso dessa situação.
né? Às vezes não, sempre, a gente tem muito mais solução do que problema. É que nós, às vezes, dentro daquele limite que nós mesmos acabamos fazendo como uma ditadura para a nossa cabeça, a gente fica fundamentado, baseado, acreditando que esse é o mundo do problema, esse é o mundo e esse é o mundo da solução. Na verdade, não é. A vida é muito melhor e muito mais prática, bela e feliz do que a gente pensa. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, está escrito lá em Êxodo. De várias maneiras, dependendo da sua crença. De várias maneiras. Mas o ponto preto é que é o problema. O quadro branco é a solução. Temos muito mais soluções para a vida da gente do que problemas. Agora, tem um negócio interessante, né? Deus não dá mais a cruz mais pesada que a gente possa carregar. Mas que nós temos que buscar as soluções, não tenha dúvida nenhuma disso. Os problemas chegam. Seja pela má utilização do nosso livre-arbítrio, seja pela sociedade, seja pelas companhias que nós andamos, seja pelo processo familiar, de trabalho, etc, etc. Você sabe disso. Agora, para todo problema, a gente tem inúmeras soluções. Agora, tem uns recados interessantes que Deus nos dá, que a gente tem que perseverar sempre, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que... Eu vou até buscar aqui, a Luísa falou, você tem razão, Roberto, tenho muito mais a agradecer do que a pedir. E a gente esquece disso, é regra básica, Luísa. A oração, independente da nossa religião, né? Oração, reza, ponto riscado, ponto cantado, sei lá. Pode chamar do que você quiser, mas a oração é o contato que nos liga a Deus. Eu gosto muito de um exemplo que o Chico Xavier utilizava quando vivo, que ele falava assim para o mentor dele: Emmanuel, como é que eu faço para me livrar dos meus problemas? Olha que regra simples, barata, boa e muito objetiva. O Emmanuel falava assim: Chico, se você quiser livrar-se dos seus problemas, vai ver o problema do outro. Vai ver o problema do outro, que os seus acabam se tornando pequenos. E ora a Deus que o Pai vai te ouvir. Mas ele fala primeiro para dar uma olhada no problema do outro. E quando a gente fala o outro, não é o outro que está na Somália, não, gente. Aliás, só abrindo um parênteses aqui, eu não sei porque tanta gente quer ver negócio de casamento de príncipe na Inglaterra. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu quero que eles sejam felizes lá na Grã-Bretanha e acabou. Aí fica transmissão ao vivo, direto. Aí hoje de manhã eu escutei na Band News a repórter falando que era bom dar tipo de notícias amenas, que era para refrigerar um pouco o dia. Não, mas não vou entrar nesse mérito, não, senão eu vou embora. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é a questão da fé, da perseverança, das propostas que nós temos de melhorias. Então a gente tem essas armas, entre aspas, nós temos para melhorar a nossa vida, não tenha dúvida nenhuma disso, só que a gente não utiliza. Às vezes a gente fica envolto em tantos problemas, em tantas adversidades, em tanta gente que enche o nosso ouvido, gente infeliz. Muitas dessas pessoas querem ser você, por isso enchem o seu ouvido, por isso te sugam. Sabe aqueles sanguessugas que grudam aqui, fica aqui chupando o seu sangue, sabe? Vampiros, sanguessugas, tem muita gente assim. A gente tem que se livrar dessas pessoas. Quando a gente não consegue, Deus faz por onde? Né? É isso aí, Valdir. Quando a gente não consegue, Deus faz por onde? Deus fala aqui, ó, vou te tirar essa pessoa daqui um pouquinho para cá, daqui um pouco ela chega no caminho dela e vai seguir o caminho e vai ser legal. Enquanto isso, não atrapalha o meu filho aqui não, que ele é um filho amado, querido, bom, porque todos nós somos todos iguais, inclusive. Eu ia utilizar uma frase aqui horrorosa que minha mãe usava, mas deixa para lá, vou usar não. E nós somos iguais, e a gente só difere, aliás, nem nisso a gente difere, os problemas também são iguais. Se você analisar, eles vêm numa intensidade aqui, em outra ali, mas os problemas são muito parecidos de todos nós. De todos nós. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Todos nós temos problemas muito parecidos. Muito parecidos. Agora, o que difere é a forma que nós vamos enfrentá-los. Como você vai enfrentar o seu problema? Aquela adversidade que você está atravessando, como é que você vai fazer para passar? Respirar fundo, cara. Sabe? E muitos problemas, a gente vai ter a intuição, né? Senão fica aqui 2 horas falando, que eu adoro falar. Muitos problemas a gente tem também por questões que a gente liga muito mais a nossa vida, muito mais. Eu vou tentar achar aqui uma mensagem de hoje, que está na Bíblia, mas eu vou tentar aqui achar que é mais fácil, está aqui na página de um grande amigo meu. A gente se liga ainda muito mais nos aspectos materiais da vida
do que nos imateriais, do que nos espirituais. Depois a gente fica reclamando. Aí quando vê alguém fazer uma besteira, mamon. Que mamon, rapaz? Mamon, a gente é que está fazendo besteira. Ao invés de pensar em Deus, fica pensando o tempo inteiro em produto material. Eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, não sei o quê, não sei o que lá, o tempo todo, cara. O tempo todo. E a gente não para refletir. Aí muitos precisam de uma casa religiosa, de se encontrarem para orar a Deus. Isso aí cada um com o seu, cara. Tem gente que é boa pra caramba e não precisa de nada disso, né? Não precisa. Infelizmente eu não achei, gente. Infelizmente eu não achei. Mas é uma... Bom dia, Dedé. Grande abraço. Peraí. Vou achar. Então a gente precisa parar de pensar no aspecto material e se ligar um pouquinho mais no espiritual. Está aqui no capítulo 6 de Mateus, né, no versículo 33, está lá: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz de si mesmo. E ele acrescenta aqui no versículo 25: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Mas é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Então a gente tem que parar também, colocar paradigmas na nossa vida que sejam positivos, para que nós não caiamos sempre nos mesmos erros, nas mesmas adversidades, nos mesmos problemas. Muitas vezes esses problemas, Lúcia Moreira, bom dia, essas adversidades são impostos de nós para conosco mesmo. E a gente quer botar a culpa em Deus, quer botar a culpa no diabo, quer botar a culpa no vizinho, quer botar a culpa no amigo, em todo mundo, menos em mim. Lembra na Igreja Católica, quem é católico aí, minha culpa, minha tão grande culpa. Eu não gosto muito disso não, mas boa parte dos problemas que nós atravessamos são provenientes dos nossos erros, dos nossos erros de escolha, dos nossos erros de companhia, porra, quem é que não erra, hein? E os caras querendo apedrejar Maria Madalena, hein? Ou nós lá, joga pedra na Geri, joga bosta na Geri. E nós lá querendo apedrejar um dos maiores exemplos do cristianismo de todos os tempos, né? Exemplo de transformação, exemplo de abnegação, de amor ao Cristo. A gente tem que ler mais sobre isso. E eu pergunto para você, nos últimos tempos aí, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, porque um monte de igreja aí pega o Antigo Testamento, que é um Deus, entre aspas, esse Deus com letra minúscula, muito mais punitivo, severo, sádico, rancoroso, perseguidor. Isso é outro assunto, né? Outro assunto. Agora, quando Jesus veio, João está lá, João escreveu, Deus é amor. Quando Jesus veio, ele falou assim: olha, eu não vim aqui renovar as leis, só vim fazer cumpri-las. E o que Jesus era esperto, né? Ele falou: não vim desfazer as leis, não, inovar, nada disso, só vim fazer cumpri-las. Ele estava falando aí da lei administrativa de Moisés, para aquele povo que já acreditava num Deus único, mas que era rebelde, era danado, igual nós somos hoje. E é o mesmo Jesus que fala que não veio mudar as leis, que chega mais à frente e fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eis aqui todas as leis e todos os profetas. Resumiu em 2 frases tudo aquilo que estava para trás. Então, a partir dali é outro assunto. Só que ninguém gosta de falar disso. Você vê, eu vejo aí pela televisão, em todos os lugares que eu vou, a maior parte dos religiosos, né, não vou falar aqui de pastor, a maior parte dos religiosos se pega sempre no Antigo Testamento. Porque estava lá e está escrito assim, lá, tá, tudo bem, respeito pra caramba, mas eu prefiro falar de Jesus. Você pode ver, eu faço palestra, 35, 40, há 23 anos eu faço palestra, falo de Jesus. Pela televisão, fui criador do primeiro programa espírita produzido em Petrópolis, na história da televisão petropolitana, que era o Olhar Espírita, ficou no ar durante 6 anos, falando de Jesus.
Fui o primeiro a fazer um programa espírita no rádio Petropolitano falando de Jesus, porque não interessa. A lei moral do Cristo é igual para mim e é igual para você, é igual para todo mundo. As pessoas ficam brigando por causa de religião, um negócio que era para unir a gente briga por causa disso. Efetivamente, eu não entendo isso. Como nós, eu estou falando do mundo inteiro, né? O mundo inteiro briga por causa de religião. A minha é melhor do que a sua. Vai para todo mundo debaixo da terra, depois eu quero ver. Aí cada um, cada um. Agora, voltando no início da nossa conversa, para não ficar chato que enfadonho, e daqui a um pouco eu vou encerrar. Nós precisamos, além, né, hoje está falando da crença de Deus, essas coisas todas, nós precisamos, além disso tudo, tratar o próximo como a nós mesmos. A gente precisa enxergar no outro as mesmas dificuldades que a gente tem. A gente precisa enxergar no outro as mesmas dificuldades que ele tem de amar a Deus, que nós temos também. Roberto, mas eu amo a Deus incondicionalmente, glória a Deus. Tá bom. Aí depois você vai falar de Pedro, que negou o Cristo 3 vezes. A gente nega Cristo todos. Aliás, Cristo é o ungido de Deus, tá? Jesus de Nazaré, porque ele nasceu, né, em Belém, mas Cristo quer dizer o ungido de Deus, como Maomé quer dizer o aclamado de Deus. Então, a gente nega Jesus todos os dias. Ou vai falar que não? Quando você deixa de ajudar um semelhante, você está fazendo o quê? Negando Jesus. Quando você deixa de se aprimorar naquele momento, você está negando a si próprio e a sua consciência onde está contida a lei de Deus e a Jesus. Todos os dias a gente nega Jesus, quando a gente xinga alguém, quando a gente faz mal a alguém, quando a gente premedita alguma coisa, está negando. Pedro só negou 3. A gente nega todo dia. Minha culpa, minha tão grande culpa. E aí a gente fica colocando a culpa nos outros. Fulano de tal dá dízimo, trízimo. Ah lá, o pastor safado. Ele vai responder. Se ele é ou não, eu não sei. Plantação livre, colheita obrigatória. E você? O que você tem feito com os seus talentos? O que nós temos feito com os nossos talentos? Você tem visitado um hospital? Você tem ido numa clínica de especial? Você tem pelo menos caminhado, participado de uma caminhada que diz respeito a alguma melhoria na sociedade? Você tem visitado aquele enfermo da sua família? Você já fez as pazes com o seu irmão? Ou irmão de sangue ou irmão de caminhada? Jesus falou, com as minhas palavras, desculpe, antes de depositar a sua oferenda no altar, vai ver o que o teu irmão tem contra ti. Não é o que você tem contra ele, é o que ele tem supostamente contra você. Ajusta as contas enquanto está no caminho, ou seja, enquanto está aqui vivo na terra, e depois ora ao Pai, que o Pai vai te ouvir. Colocando para nós, gente, nesse momento eu estou sem WhatsApp, tá? Tem gente mandando WhatsApp aqui, mas eu estou sem, só pelo telefone. Colocando para nós a importância do perdão acima de qualquer outra coisa. Como é que Jesus, já parou para pensar nisso? Como é que Jesus entendia a caridade? Caridade é o amor em movimento, né? Naquela carta de Paulo que ele fala que sem amor, ainda que ele falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada seria. E quando a gente fala de amor, a gente está falando de amor em movimento, a caridade. Mas não é a caridade de dar esmola, de pegar uma merreca lá e dar para o cara, não. A caridade tem tantas facetas, tantas nuances diferentes, que a gente ficaria aqui o dia inteiro para falar. Mas é a caridade com os filhotinhos do amor, né? O respeito, a abnegação, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, o tratar o semelhante como eu gostaria de ser tratado, e tantas outras, a fraternidade, a igualdade, e tantas e outras coisas interessantes que nós poderíamos falar aqui a respeito desse amor. Só que a gente tem que colocar isso para fora. Por palavras, por pensamentos também, mas principalmente por atos. Como é que você acha que o mundo vai mudar? Ou pode mudar para melhor? Somente através das nossas ações. Porque se a gente não fizer nada, ficar parado, esperando só a graça de Deus, com o joelho no chão, nada vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o Criador atende as criaturas através das próprias criaturas. Se você não fizer a sua parte, não tirar a bunda da cadeira para ir em algum lugar fazer alguma coisa, não vai acontecer. Hoje a gente tem a internet, com a internet a gente facilita muito a vida também, muitas coisas a gente pode produzir através da grande rede, principalmente aqui através do Facebook, é por isso que nós estamos ao vivo agora, todos os dias, aqui pela internet, mas a gente precisa se movimentar.
precisa deixar de lado as duas principais chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Desrespeito, falsidade, responsabilidade, hipocrisia, vaidade, blá, 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 um monte disso, é tudo fruto desses dois danados, do orgulho e do egoísmo. É um negócio para a gente refletir nesta manhã de domingo, e esse é o meu recado de hoje, que a gente consiga se transformar moralmente, que a gente consiga domar aquelas coisas ruins que nos acompanham, e muitas delas você só sabe quando deita a cabeça no travesseiro, que você fala, meu Deus do céu, se eu chorar não leve a mal. É difícil, gente, é muito difícil, mas a caminhada, ninguém nunca falou que seria fácil. Eu sei, hoje a gente tem um problema no mundo chamado depressão. Muita gente anda deprimida, muita gente anda cada vez mais se isolando, muita gente hoje anda cada vez mais não acreditando no ser humano. Mas faz parte, daqui a um pouco a gente modifica o status e começa a pensar melhor e começa a liberar coisas positivas para a nossa vida. Hoje eu não sei aqui, alguém disse, não me recordo agora quem foi, vou até procurar aqui para ver se eu acho, que nós precisamos de mais Jesus na nossa vida, falar mais de Deus, e eu concordo plenamente. Concordo plenamente que a gente precisa falar mais de Deus, de Jesus, ou de Maomé, ou de Buda, ou de quem quer que você acredite, né? de Xalá, não sei, mas a gente precisa falar mais de coisas boas. A gente não tem só notícias ruins, o ser humano não é só podre, muitos são, infelizmente. Mas não estou aqui para corrigir ninguém, rapaz. O que a gente precisa aqui é tentar corrigir a nós próprios, e isso servindo de exemplo para os outros. É uma passagem interessante. Eu sei que também tem outros filhotes do orgulho e do egoísmo, e um deles, esse rapaz, ele trabalha em silêncio, ele é um processo obsessivo silencioso que toma conta da vida da gente, chamado preguiça. Sempre deixa para depois. A gente sempre deixa para depois. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui no final, para a gente encerrar. Posso? Não sei quantas pessoas estão comigo aqui, deixa eu ver aqui o alcance dessa publicação. 214, tá bom. Deixa eu contar uma historinha aqui, principalmente para quem está aqui agora, dando o seu joinha, que é o Carlos, a Lúcia, a Valdete, a Aline, a Iracema, a Emília, a Tânia, Ivonalda, a Arlinda, a Fabiana, a Luísa, a Fabiana, a Alessandra, a Joana, a Bianca, Silvana. Uma vez, viram que o processo da bondade, eu vou meio que metamorfosear isso aqui, porque é da minha religião, eu vou passar para todo mundo. Estavam lá, uma reunião no céu, aliás, no céu não, no inferno, nas trevas, tinha uma reunião. Aí o Todo-Poderoso das Trevas reuniu cada chefe de falange do mal para falar assim, olha, precisamos acabar com esse papo das pessoas irem para as casas religiosas, das pessoas fazerem bondade, das pessoas trabalharem no bem, a gente precisa acabar com isso. Aí o primeiro levantou a mão lá e disse, eu sei, vamos botar fogo em todas as casas religiosas, que aí na hora do culto, na hora do evangelho, na hora da missa, vai pegar fogo e eles não vão. Aí o Todo-Poderoso do mal, não. Isso não vai adiantar. Porque eu estou pensando aqui, eles vão se reunir, porque os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas. Os caras hoje têm casa, vão fazer um café, vão fazer um lanche e vão para as casas orarem a Deus e depois fazer o bem. Aí o outro, mestre do mal, eu sei. Então diga, já que eles vão para casa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que a final do campeonato seja na hora da reunião, que o último capítulo da novela seja na hora da reunião, que o telefone toque o tempo inteiro, que acabe a luz, etc, etc. Aí o mestre falou, olha, não adianta. Porque se acontecer isso, eles vão para outro lugar. Se acontecer isso, eles vão se comunicar no escuro. Se acontecer isso, eles vão sair de qualquer jeito e vão dar um jeito. É, mestre? Não tem jeito. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Mestre, eu sei. Mais um espírito que era responsável por uma falange falou, mestre, eu sei o que fazer. O que, meu filho? Fala, mestre do mal. Olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar na cabeça de cada um, que esse negócio aí não é para fazer não, que Deus não existe, que essas propostas aí estão todas erradas, que Jesus nunca existiu, porque ele não deixou nada escrito, que esse negócio de vida depois da morte também não existe nada. Aí o mestre do mal pensou e falou assim, vai dar certo não
Porque sempre vai ter um que vai acreditar e vai multiplicar essas ideias para os outros e vai lembrar disso, daquilo, e vai botar fé raciocinada na cabeça das pessoas e eles vão ficar inabaláveis e isso não vai ocorrer. E a reunião continuou lá nas profundezas do inferno. O mestre do mal não sabia mais o que fazer, quando um lá de trás, que estava assim, ó, levantou o dedo de uma forma devagar, quase morrendo, e falou assim: mestre das profundezas do mal, eu sei como fazer. Você sabe? Então diga. Olha, vamos deixar que todos acreditem que o bem e a bondade vai modificar o mundo. Vamos acreditar que Deus é soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente, sabedor de todas as coisas. Vamos deixar que eles pensem que Jesus é o Salvador do mundo, ou Maomé, ou Buda, ou quem quer que eles queiram que seja. Aí todo mundo começou a gritar: mas como isso? Como isso? Calma, não acabei de falar. Vamos deixar que eles estudem a religião que eles acharem boa, positiva e necessária. Vamos deixar que eles acreditem também que tem que fazer visita aos enfermos, que tem que estudar, que tem que colaborar com a vida do próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Vamos deixar que eles acreditem que tudo isso é verdade. E aí aquela turba de falanges, de responsáveis de falanges pelo mal, começaram a gritar, a espernear, e aí o responsável, maior responsável pela falange do mal, disse assim: mas como isso, meu amigo? Você está falando exatamente para fazer aquilo tudo que nós estamos querendo derrubar? Aí ele falou assim: mas calma, agora eu vou explicar. Vamos deixar que eles acreditem nisso tudo, que Deus é acima de tudo, que Jesus é o maior exemplo, em Buda, Maomé e não sei quem, qualquer um. Vamos deixar que eles acreditem que tem que fazer a bondade, vamos deixar eles se reunirem nas igrejas, templos, casas de oração, casas espíritas, vamos deixar eles fazerem o que eles quiserem para o bem, tudo, tudo, tudo. Mas, e aí vem a resposta, mas vamos deixar também que eles acreditem que eles têm o resto da eternidade para fazer isso, que eles podem deixar para amanhã, que eles podem fazer semana que vem, que eles não precisam ir hoje, podem ir amanhã porque o mundo não vai acabar, que eles deixem sempre a prerrogativa do bem de se reunirem, de acreditarem, de colocar em prática para o dia seguinte. Esse era o responsável pela falange da preguiça. Todos levantaram e aplaudiram de pé. Fica aqui a nossa mensagem, para que a gente lute sobre isso, tá? Bom dia a todos, um ótimo domingo, e a gente vai se ver com certeza amanhã, às 9 horas da manhã, ou em qualquer edição aqui extraordinária. Espero que você reflita sobre as considerações de hoje. Meu muito obrigado, um ótimo domingo a todos.